Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaid. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para tudo sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correia e é uma honra estar com você aqui nesse grande momento, dia de Shabbat, dia esse que o Eterno chama de meu santo dia, e compartilha com toda a criação a maravilha que é viver esse maravilhoso dia de encontro marcado com Ele. Que incrível, né? Então seja muito bem-vindo você, meu irmão, que está conosco já há bastante tempo, e você que chegou há pouco tempo, tá? São todos muito bem-vindos, você e toda a sua família, para participarmos desse grande momento de estudos da Santa Torá, da instrução do Eterno, para que venhamos aprender as lições que Ele reservou para nós neste dia e então passarmos a praticá-las em nossa vida, no nosso cotidiano, tá bom? Quero desde já agradecer também a sua participação, que está aqui conosco desde ontem à noite, né, quando nós iniciamos os estudos. E se o Eterno assim nos permitir, e me chama o estudo de logo mais à tarde, tá bom? Ok, agradeço também as orações de todos os irmãos, né? Agradeço também os parabéns, né, que foi em relação ao clipe que a gente preparou. Isso até nos permitir também, no final desta aula, deste estudo, tem mais um clipe, um novo clipe diferente daquele, tá? Se você acompanhar até o final, você vai ver, vai poder prestigiar esse lindo clipe que a gente preparou com muito carinho para compartilhar com você um pouco do que nós vivemos, desse grande presente do Eterno para nós, professores que estivemos em Eretz Israel, na terra de Israel, tá bom? Nesse outro vídeo já foquei mais nos vídeos em si, né? Eu fiz uma compilação de alguns vídeos e ficou aí um clipe bem legal, tá bom? Eu sou suspeito para falar, né? Porque foi eu que fiz, então vamos deixar os irmãos acompanharem e o que vocês vão achar no final, tá bom? Ok, então vamos dar continuidade, tá? A essa maravilhosa porção da Torá que o Eterno reservou para a nossa vida neste Shabbat, tá certo? Então eu convido você desde já, eu creio que seu coração já está pronto. Vamos dar sequência aos estudos da Parashat 38, que é a Parashat Korach. Korach, lembrando que a palavra Korach significa calvo, né? Bem, como nós acompanhamos o estudo ontem à noite, nós já vimos e já nos foi apresentado através dos textos uma pessoa que se rebelou contra Moshe e Aharon, Moisés e Arão, bem como aqueles que estavam a favor da liderança de Moshe diante do povo de Israel. Estamos falando de Korach, cujo nome é apresentado aqui como o nome da porção, né? Bem, já vimos que o caráter que ele tinha não era nada bom. E aí talvez você se pergunta, né? Ora, mas por que esse Korach, que não tinha um bom caráter, o nome dele acabou ficando na história como o nome de uma das 54 porções da Torá que nós estudamos a cada Shabbat? E neste Shabbat é justamente a porção Korach. Não poderia ser uma palavra cujo nome fosse de um alguém mais importante, ou quem sabe um tzadik, um grande justo, mas ficou o nome de Korach. Afinal, lembre-se que os nomes das porções são dados a partir das primeiras palavras dos textos, conforme Ezra separou para formar as 54 porções. São as primeiras palavras inéditas que
portanto, antes dela não tem uma palavra semelhante. Então, é justamente no texto, em Bamidbar, capítulo 16, verso 1, a primeira palavra inédita que aparece a partir daquele texto é o nome de Korah, e assim ficou. Mas a gente enxerga também, a partir disso, que o nome de Korah acabou ficando na história, e está aqui, inclusive, como nesse slide você está percebendo, o nome dele ficou como exemplo, ou melhor, ficou como contra-exemplo, isto é, o avesso do que a gente está acostumado a ouvir, né? Que são, o exemplo é esse, então faça assim, o exemplo é aquele, então faça assim. Korah é exatamente o contrário disso, o contra-exemplo. Ele é o exemplo do que nós não devemos fazer, do que não devemos ter em nossa mente. Você está conseguindo me acompanhar? Então ele ficou como contra-exemplo, como, em outras palavras, um exemplo ruim. Algo que o Eterno deixou sim registrado na sua Torá a respeito dele e daqueles que o seguiram, sobre o que nós não devemos fazer. Que é justamente esse motim que Korah armou contra Moshe e Aharon, essa rebelião que eles levantaram, essas calúnias que Korah fez, essas mentiras que foram propagadas, e o pior, às vezes, até utilizando a palavra do Eterno, porque a gente deve lembrar de uma coisa, preste bem atenção, Korah, inclusive, já falou diante de Moshe, utilizando um discurso, dizendo que toda a congregação de Israel é santa, portanto, todos ali mereceriam ter lugar nos serviços realizados no Mishkan, no tabernáculo. Entenda que quando Korah diz isso, que toda a congregação de Israel é santa, ele está trazendo ou usando como embasamento aquilo que o Eterno já havia dito, quando o Eterno disse que e sereis para mim um reino de sacerdotes. Então Korah pega essa fala e meio que retransmite ela, mas no contexto com as intenções do que ele quer fazer. Isso é muito perigoso, porque Korah, ao fazer isso, ele está distorcendo ou torcendo a palavra do Eterno para se tornar naquilo que ele está tentando fazer. Quando o Eterno fala sobre o povo de Israel, dizendo que sereis para mim um reino de sacerdotes, Korah, ele tira do contexto e utiliza para aquilo que ele quer. E aí, escuta só, Korah, infelizmente, não é só Korah quem fez isso. Muitas pessoas, infelizmente, hoje continuam a fazer a mesma coisa que Korah fez naquela época. Isto é, o Eterno diz algo e a pessoa pega aquele texto e torce o sentido do que está ali para tornar aquilo a favor do que ela está tentando fazer. Entende? Isso é muito complicado. Isso, inclusive, vai mexer com vários setores, com várias coisas. Entende? Muitos assuntos, muitos temas bíblicos ainda são abordados com temas totalmente fora daquilo que o Eterno falou. Vários. Entendeu? A gente não vai aqui se debruçar sobre esse tópico, não é o propósito do momento, mas vocês sabem do que eu estou falando, certo? Então, infelizmente, existem pessoas que agem como Korah. A mente de Korah continua, gente, por aí, ela se propaga em vários países, em vários bairros, em várias ruas, em vários setores da cidade, enfim. A mente de Korah continua. Quando digo a mente de Korah, gente, por favor, não Korah em si, pessoa física, mas a maneira como ele pensava, que ele raciocinava desse jeito, tentando tomar o lugar de Moshe e de Aharon, entende? Esse jeito de pensar dele se propaga ainda por aí.
Como o professor Marcos Felipe sempre fala, o ser humano é sempre o mesmo. Isso é verdade. Assim como existem pessoas boas do passado, cuja bondade hoje continua em pessoas do presente, infelizmente, atitudes como essa de Korah do passado continuam atuando nos dias de hoje. Entendeu? Então vamos seguir o texto. O Eterno tem muitas lições a nos ensinar ao longo dos textos que seguem. E à medida que nós vamos aprendendo, vamos praticando. Tá bom? Vamos lá. Bem, mas antes disso, deixa eu só preparar você para esse slide que vai aparecer aqui, tá? O que acontece? Repara que, mais uma vez, quando Korah começou a falar para as pessoas do povo de Israel, ali no deserto, ele fala contra Moshe, dizendo que como se próprio Moshe e Arão estivessem tomando atitudes por si mesmos. Entende? Como se a escolha de Arão tinha sido escolha de Moshe e não do Eterno. Que Moshe fez isso, que Moshe escolheu aquilo, que Moshe deu a ordem para fazer aquilo. Inclusive, Korah, enfim, fez, como a gente fala, né? Fez a caveira, pintou a caveira de Moshe. Como se o próprio Moshe tivesse escolhido tudo. Mas a gente sabe que foi o Eterno quem orientou Moshe em todas as coisas que eram instruções para repassar ao povo de Israel. Entendeu? E aí temos que ter muito cuidado, porque, veja bem, eu estou falando isso, e agora vamos trazer isso que eu acabei de dizer, tá? Que é de Korah dizer que Moshe fez pelas suas próprias palavras e que aquilo foi ideia dele mesmo, quando na verdade foi o Eterno. Vamos trazer isso para os nossos dias, tá? Eu vou tocar aqui num ponto especificamente sobre Shabat, tá bom? Vamos falar sobre Shabat. Talvez você, meu irmão, tenha ouvido de alguém falando para você: não, que isso? Shabat, quer dizer, nem dizem Shabat, dizem sábado. Vou usar a palavra sábado aqui nesse contexto que eu estou dizendo, tá? E aí começam a dizer: que isso, meu irmão? Oh, pare com isso. Sábado é coisa do passado. Isso aí é coisa inventada pelos judeus. E começa a falar coisa do tipo, entende? Não, que isso? Isso é coisa dos judeus, isso é para os judeus. Para nós, daqui, né, desse lado do planeta, nós seguimos assim, desse jeito aqui. É tudo novo, né? Talvez seja por isso que gostam tanto do novo, né? Enfim, nada contra o novo, né? O problema é o nome Novo Testamento. Para mim, realmente não devia ter essa página. Porque se você observar, na verdade, é a sequência da vivência do povo de Israel ao longo da história, passando pelo Tanar, chegando até, por exemplo, ao século I, os primeiros séculos, que narra ali os escritos nazarenos, chamado pelas nações de Novo Testamento. Entendeu? Então não devia ter aquela página que separa, porque faz parecer que o Eterno no Tanar é malvado, e nos escritos nazarenos aí aparece bonzinho, entendeu? Então não é bom, a meu ver, né? Mas tudo bem, hoje eu compreendo. Então sempre quando eu tenho a oportunidade de apresentar para alguém que me pergunta isso, ainda tem isso, né? Se você é perguntado sobre, aí você responde, porque você não vai sair falando assim à toa, senão você vai ser o chato lá da turma, lá no seu trabalho, no seu ambiente, na sua família, né? Oh, lá vem o fulano, só sabe falar disso. Não seja assim, meu irmão, tá? Não seja chato, não. Mas se ele for perguntado, já tenha a resposta ali certinho, para ser dada na medida certa, com as palavras que eles vão entender. Aí sim, né? Então, voltando. Aí a pessoa diz para você: não, que isso, sábado os judeus foram que criaram isso é coisa. Mas aí
repara, essa fala é a fala de Korah. Lembra que eu acabei de falar? Korah dizia que Moshe é que se exaltava, junto com Aarão, se exaltavam em demasia e faziam isso e aquilo. A mesma coisa em relação, gente, ao Shabat. Por exemplo, Moshe fez o que fez, orientado pelo Eterno. Shabat não é invenção dos judeus. Shabat é orientação do Eterno, instrução do Eterno. Tanto é, e aqui vamos ao texto, né? Vamos lá. Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 1. Vai daber e falou quem? Moshe? Não. E falou Elohim, o Eterno, Criador. O que foi que ele falou? Et kol hadivarim, todas as palavras, ha'ele, todas estas palavras. Quem falou? De novo. E falou Elohim, o Eterno. É uma das maneiras de se referir ao Eterno, tá? Elohim. O que foi que ele falou? Lemor, dizendo. Então, a redundância aqui, né? Quer dizer, alguém talvez até reclamaria, né? Puxa, mas a Torá é tão redundante, e falou, e disse. Mas, meu amigo, mesmo com toda essa, entre aspas, redundância, tem pessoas que não compreendem. Tem pessoas que ainda continuam cabeça dura, com todo respeito. Entendeu? É verdade, tá aí, né? Vamos lá, seguindo. E falou Elohim, é o Eterno falando, hein? Todas estas palavras. Repara que a gente está aqui no verso 1. Aí vem o verso 2, 3, tá? Eu quero falar de Shabat. Olha aqui essa ilustração linda, né? E aí chega finalmente o verso 8, mais lá na frente. O Eterno falando, ele continua falando. Olha que uma das coisas que ele falou, que são os seus 10 pronunciamentos. Tá? E o quarto pronunciamento é esse aqui do verso 8. O Eterno disse: Zahor, lembra-te, et yom, do dia, Hashabat, lembra-te do dia de Shabat, lekadisho, para santificá-lo, para separá-lo dos outros dias da semana, entendeu? Quem disse isso aqui foram os judeus? Não, meu amigo. Por favor, não tenha aí um lapso de memória. Vamos voltar aqui no verso 1. Vai daber Elohim, e falou Elohim. Pronto. Entendeu? Então, acabar com essa história de que, não, invenção dos judeus, eles inventaram isso, eles inventaram aquilo, eles têm o costume disso, o costume daquilo. Calma lá. Então, é preciso saber separar o que é costume de um povo desenvolvido por eles mesmos e o que é instrução do Eterno. Tem que separar, tá? Então, quando a gente caminha em Teshuvá, quando a gente começa a retornar para o Eterno, que você observa, sabe, a palavra do Eterno e verifica ponto a ponto, a gente vai percebendo isso. O que é costume do povo de Israel e o que é instrução do Eterno. Entendeu? Olha que interessante. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Shabat. Eles não criaram o Shabat. Os judeus, né, o povo de Israel, não criou o Shabat. É instrução do Eterno. Entendeu? É assim. Então, quando a gente observa, outro exemplo, a alimentação apropriada, alimentação kasherut. Alguém diz, não, os judeus não comem isso, os judeus não comem aquilo. Ok, se você fala assim, mas se você ouvir assim, alguém dizer, não, os judeus, eles criaram esse costume, eles desenvolveram esse costume de não comer isso, de comer aquilo. Errado, totalmente errado. Porque não é costume criado. Pode ser que o judeu esteja acostumado sim com essa instrução do Eterno, o que é diferente. Agora dizer que o povo de Israel criou essa prática, não, aí não. A alimentação apropriada
é uma instrução dada pelo Eterno. Entendeu? Que inclusive você e eu podemos seguir, sim, a instrução do Eterno para todas as pessoas. Não só o povo Yehudi, o povo judeu, todas as pessoas. Se você quer viver bem, quer ter saúde, então sigamos a instrução do Eterno. Na alimentação também, tudo, na verdade, né? Entende? Qualidade de vida. Não é qualquer coisa que vai fazer parte do nosso corpo, da nossa estrutura biológica, entendeu? O Eterno separou aquilo que é bom para a manutenção do nosso corpo. Entende? Então, você está percebendo aqui no texto? Korah disse que foi que foi Moshe que inventou tudo aquilo. As instruções do Eterno, na verdade, colocou Aharon, não foi por instrução do Eterno, não, foi o próprio Moshe. Então, cuidado, gente, quando esse tipo de personalidade se aproximar de você com a mente de Korah, cuidado, tá? Vamos voltar para o texto da porção em si, porque esse aqui que a gente está vendo é da Parashá 17, Yitro, né? Então vamos lá. Agora, Bamidbar, Números, capítulo 16, verso 5, diz assim: Vaidaber el Korah ve'el kol adato lemor boker vayodah Adonai et asher lo ve'et hakadosh vehikriv elav ve'et asher uvchar bo akriv elav. Ele, no caso Moshe, disse a Korah e a todo o grupo que estava com Korah, né, aqueles 250: amanhã cedo Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele. Então, já que Korah estava tão ávido por querer tomar o lugar de Moshe, então Moshe lança essa situação aqui, tá? Eu já falei no estudo anterior, repito, quando Moshe diz amanhã cedo, então a gente não tem como ler a mente de Moshe, mas é muito provável que Moshe, ao dizer isso, estava pensando em: será que Korah, de hoje para amanhã, ao deitar a sua cabeça ali para reclinar, para dormir, ele não vai pensar duas vezes e voltar atrás, né? Pode ser que Moshe tenha feito isso com esse propósito, mas também, por outro lado, pode ser também que Moshe, ao ver Korah tão determinado, então fosse, talvez ele nem tivesse pensado nisso, né? Mas repara a ótica como você observa a Torá, né? Você olha por aqui, por ali, tenta observar o que está acontecendo. É importante a gente fazer isso, né? Ok, aí vem o verso 6. Zot asu kehu lachem martot Korah vekol adato. Korah e todo o seu grupo façam isto, Moshe dizendo: amanhã peguem incensários. Olha só, incensários. Para quê? Utnu bahem asher esh vesimo aleihem ketoret lifnei Adonai machar vehaya Haish asher ivchar Adonai hu hakadosh rav lachem bnei Levi. Acendam, olha só, não peguem incensários, acendam fogo e ponham incenso neles diante de Adonai.
O escolhido por Adonai será o santo, ou seja, será o separado, né, que o Eterno escolheu. Aí olha que Moshe diz no final: são vocês, filhos de Levi, que se valorizam em demasia. Então, o desafio foi lançado e proposto por Moshe. Em outras palavras, como se Moshe dissesse para eles: vem cá, então vocês querem realizar serviços aqui no Mishkan, sendo que o Eterno não separou vocês para esse serviço. Ok, então vamos lá. Vocês vão ter noção do que é preparar um incensário, colocar as misturas que nele devem ser colocadas, o incenso, e se apresentar diante do Eterno. Você está entendendo? Moshe está colocando à prova justamente estas pessoas para que eles percebam o que é de fato estar próximo do Eterno e realizar o serviço dele. Não é uma questão de status, de aparecer, de estar ali, né? Por exemplo, Moshe, ele não consultou ao Eterno e ficou perguntando se ele poderia assumir cargo tal, cargo disso, cargo de aquilo. Não. Nem Arão não ficou. Imagina, né? Arão, Moshe, que tal você pedir pro Eterno para eu trabalhar do seu lado? Eu posso te ajudar em muita coisa, tudo bem? A gente não vê isso na Torá, entendeu? Foi o Eterno que escolheu Moshe, que escolheu Arão, e pronto, entendeu? É isso que aconteceu. Então, só que Korah, como a gente já vem estudando isso, Korah, com todas essas características familiares, o seu pai, a gemátria do nome dele, que é a mesma de Elazar, então ele imagina: eu não posso estar simplesmente fora do Mishkan, eu tenho que estar ali dentro e na parte da liderança total. Não faz sentido eu estar aqui fora. Entende? Então, Korah está determinado a tomar o lugar de Moshe. Moshe lança o desafio e agora esses 250 homens que acompanham Korah, que foram convencidos por Korah de que poderiam realizar o serviço no Mishkan, vão agora lidar com incensários. Uma coisa muito interessante aqui, a gente observa, são 250 incensários. Já são 250 homens, né? Além de Korah. Gente, esses incensários, eles foram confeccionados a partir, vamos lembrar, Parashat Terumah, contribuição. Esses incensários, como tudo que é o Mishkan, foram construídos a partir de materiais que foram doados a partir de contribuição do próprio povo de Israel para as coisas do Mishkan, entendeu? E essa contribuição não foi Moshe que solicitou, não, que criou. Foi o Eterno que deu a instrução para Moshe, para que aquela pessoa que tivesse o seu coração movido a fazer isso, a doar, né, os itens que o Eterno nomeou que poderiam ser doados. Então Moshe repassou essa informação para o povo. Então repara que Moshe sempre recebendo a instrução do Eterno, repassando para o povo, recebe a instrução do Eterno, repassa para o povo, entendeu? É como que alguém que está mediador, né, entre o Eterno e o povo ali, sempre repassando para o povo. Então, de onde vem esses 250 incensários? Olha aí a pergunta. E outra, quando Moshe lança esse desafio, que já é para o outro dia de manhã, gente, não se faz um incensário do dia para a noite, na virada do dia. Penso eu que era algo
que dá trabalho para fazer. E eles aparecem com esses incensários. Então significa que esses incensários já estavam prontos, ó. Entende? Então esse pensamento aí já vinha cercando ali o povo. Korah já vinha preparando tudo. Vamos seguindo. E aí vem o verso 8. Vaiomer Moshe, e disse Moshe, El Korah, para Korah, Shmu na, ouçam agora, Bnei Levi, filho de Levi, ouçam agora, filho de Levi. Moshe vai falar, hein? Olha o que ele vai dizer aí que no verso 9. Ele faz uma pergunta. É insignificante para vocês que o Elohim de Israel os tenha separado da comunidade de Israel para se aproximarem dele, realizarem o trabalho do tabernáculo, do Mishkan de Adonai e permanecerem diante da comunidade, servindo a... Olha, Moshe, quando... Interessante Moshe falar em servir aqui. Deixa eu marcar aqui em hebraico. Gente, vocês perdoem a minha voz aqui. Eu tô meio fanho, né? Aqui, ó, servindo a... Ó, servindo a... Pronto. Tá. Essa semana foi bem complicado em relação à minha garganta, né? E aí, graças ao Eterno, estamos aqui podendo fazer esse estudo, tá? Graças ao Eterno mesmo. Tá? Enfim, é que essa mudança de clima acaba afetando um pouco, né? Mas é isso aí, sigamos. Quando Moshe fala sobre servir ligado ao fato de eles realizarem um serviço no Mishkan, em outras palavras, Moshe está lembrando eles de que realizar serviço no Mishkan é fazer aquilo que o Eterno deu como instrução para ser realizado no interior do Mishkan e servir as pessoas do povo de Israel. Estes Leviim, estes levitas, né, filhos de Levi, estes 250, não estavam lembrando que estar ali no Mishkan não é uma questão de status, sabe? Opa, agora eu sou o grandão, eu sou o maioral. É o seguinte, vocês quando passar por mim tem que me cumprimentar. Eles estão pensando isso. Moshe, ao dizer isso, no final, servindo, vocês acham pouco realizar os serviços no Mishkan, servindo a comunidade do povo de Israel? Então ele dá uma alfinetada aí nesse 250, dizendo assim, olha, o serviço que é realizado aqui é para servir o povo, servir ao Eterno, servir ao povo. Não é para aumentar o nosso status, para a gente ser, né, ser bem visto, aquela coisa toda. Tanto é verdade que era servir ao povo, servir à Assembleia do povo do Eterno, que quando, por exemplo, alguém levava um animal para sacrifício, quem realizava ali o serviço de colocar, né, no altar, era no Misbeach, né, era justamente o Cohen, o sacerdote que estava ali para aquele serviço, entendeu? Era ele quem fazia tudo, que pegava os grãos e apresentava, que separava uma parte que era queimada, a outra parte era levada ali, né? E era dividida entre os Kohanim, sacerdotes, os animais, tudo, manter ali, tudo ali era feito para servir a comunidade. Então Moshe diz isso no final da sua fala aqui, nesse verso, para lembrá-los que estar ali é servir a comunidade. Verso 10. Vaikrev otcha ve'et kol
Achecha bnei Levi itan evikashtem gam kehuná. Kehuná não é um het, é um rei. Kehuná. Ele aproximou você e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, para perto com você. Agora você também deseja o ofício de Cohen. Aqui, meu amigo, Moshe, como diz o povo, aqui Moshe jogou na cara dele. Disse a real. Vem cá, agora não vou mais falar de forma, como é que chama? Esqueci a palavra agora. Metafórica. Não vou falar de forma metafórica, não. Vou dizer cara a cara. Então, outra coisa, falando em cara a cara, lembre-se que Moshe, que está falando aqui, é primo legítimo de Korah e vice-versa, entendeu? E de Aarão também. E aí a gente vai lembrar, por que Moshe diz isso assim, bem olhando nos olhos dele, e diz com todas as palavras, com todas as letras, que Korah desejava o ofício de Cohen. Era isso que ele queria. Não se contentava pelo fato de o Eterno ter separado a tribo de Levi para estar perto dele e realizar os serviços no Mishkan, no tabernáculo. E não se contentava só com isso. Korah queria mesmo era o cargo de sacerdote. Ele queria ser notado, queria ser visto, queria ser o centro das atenções. Era isso que ele queria. Entendeu? E aí, repara bem, vamos fazer aqui um salto histórico. Só abrir um parênteses. Você entende agora, e a gente já acompanhou vários vídeos com o Moré Marcos Felipe, sobre o Sanhedrin, o Sinédrio da época do primeiro século, que estava em comum acordo, estava entrelaçado com o Império Romano da época. Não havia mais turno dos sacerdotes. Tanto é que Yohanan, João, né, ele devia realmente, pelo turno, então, realizar serviço no Mishkan. Ou melhor, já não havia mais Mishkan, era o templo, né, o Beit HaMikdash. Então, mas ele não podia se aproximar porque os sacerdotes, principalmente Caiafa, que era um dos maiorais ali, eles acabaram com os turnos. Havia aquele comércio de animais que seriam apresentados ali no templo, era toda aquela jogada financeira, enfim, estava corrompido, entendeu? Estava corrompido. Em outras palavras, o templo da época, eu diria o Sanhedrin, estava com Tsaraat, estava com Tsaraat, estava com lepra. Ali se aplica, de certa forma, essa questão, entende? É a mente de Korah, da porção da Torá que a gente está estudando agora, presente no primeiro século, ali no Sanhedrin. Tá entendendo? Estavam ali por status. Claro, dentre os que ali estavam no Sanhedrin da época do primeiro século, existia sim aqueles que eram Saduquim, que eram justos. Havia vários. Inclusive faziam parte do Sanhedrin. A exemplo de Nakdimon, Nicodemos, né? Certa vez, né, algumas vezes, na verdade, teve contato com o nosso mestre Yeshua, né? Então, você está percebendo aí a mente de Korah? É justamente isso que acontece, que eu acabei de falar sobre o século I, o Sanhedrin, entendeu? Fica algo que perde o propósito do que deveria ser. Imagina se Korah realmente tomasse o lugar de Aharon. Então ia ser a mesma coisa do que foi no século I, só que no período, né, do deserto. Korah ali estaria realizando, poderia até fazendo o serviço, mas não com o coração naquilo que estaria fazendo, entende?
Então a gente percebe a ação de Korah tentando tomar o lugar de Aharon, tentando mudar tirar o lugar de Moshe, que o Eterno o colocou ali. Ele quer, porque quer de todas as formas ocupar o lugar de Cohen, sacerdote, o sumo sacerdote. É isso que ele quer. Ele não se contenta, ele não se satisfaz pelo fato de ser um levita que faz serviços ali, sim, mas ele quer a liderança total. Ele é insaciável, entendeu? Ele é insaciável, não tem como. Esse é Korah e aqueles que estão seguindo ele. Se Korah tivesse realmente conseguido o que queria, ele não ia servir a comunidade. Ele ia querer ser servido, isso sim, entendeu? Ser bajulado, que é a mesma coisa que aconteceu no século I. Gostavam de bajulação. Essa parte que era comprometida com o Império Romano, que infelizmente esteve ali. E aí, verso 11: Lachem ata vechol adatcha chanoadim al Adonai ve'achrim mahu ki tilonu alav. É por isso que você e seu grupo, Moshe está falando ainda, é por isso que você e seu grupo se uniram contra Adonai. Afinal, o que é Aharon para que vocês se queixem dele? Então Moshe também diz que Korah e seu grupo e sua equipe se voltaram, eles se uniram contra o Eterno. Contra o Eterno. Por quê? Porque quem escolheu que Moshe estivesse ali na liderança, junto com Aharon, seu irmão, quem escolheu foi o Eterno. Então, se voltar contra Moshe é se voltar contra o Eterno. Entendeu? Porque foi o Eterno que os colocou ali. Pronto. Detalhe. Aquilo que eu falei. Moshe, Korah e Aharon, né? Aharon e Moshe, primos de Korah, primos. E aí, meu amigo, quando é primo, ainda mais assim, primo que se conhece, próximo, não tem meias palavras. Ele fala mesmo a real, entendeu? Não fica escolhendo palavra, não. Se eu falar assim, vai machucar, não. Ainda mais quando é uma situação como essa, né? Estressante. Moshe pergunta, mas o que é Aharon para que vocês se queixem dele? Gente, com certeza Korah deve ter utilizado como discurso para convencer esses 250 contra Aharon, o fato de ele ter participado, Aharon, da questão lá do momento do bezerro de ouro, entendeu? Então ele queria desmoralizar, Korah queria desmoralizar Aharon, Moshe, toda a liderança, entendeu? Então é complicado. Fica falando mal dos outros por aqui, por ali. Essa personalidade de Korah ainda existe no dia de hoje, infelizmente. E fica indo de porta em porta falando mal dos outros, falando mal das pessoas, falando mal disso e daquilo. Entendeu? Esse é Korah, que ficou na história como contra-exemplo do que não devemos fazer. E aí vem o verso 12. Vaishlach, e enviou Moshe Likro para chamar Ledatan por Datan, Vela Aviram e por Aviram, Bnei Eliav, Vaiomeru lo Nale, filhos de Eliav, e disseram: não subiremos, lo naale,
Não subiremos. Interessante essa expressão está aqui na Torá, desse jeito. Deixa eu marcar aqui para você. Lo na'ale, né? Lo nole, não subiremos. Aqui, ó, em português. Não subiremos. Ora, interessante da Tânia Viran responder desse jeito, porque isso faz lembrar que ir até Moshe significa subir. Encontrar com Moshe é subir, porque imagina, você estaria indo. Eu estou falando de uma situação assim, né? Fora desse contexto que a gente está falando aqui. Imagina, você indo, Moshe diz assim: olha, chama lá o fulano. Mas não tem a ver com isso que eu estou dizendo aqui, tá, gente? Fora isso. Moshe quer falar com você, o fulano. Uau, Moshe quer falar comigo? Vou lá. Imagina, o fato de você ir até Moshe, até Aharon, eles te chamaram, querem, sei lá, dar uma instrução, falar alguma coisa. É uma honra para essa pessoa ir até Moshe, ir até Aharon, né? Ora, se eles querem falar comigo, deve ser algo bom, né? Imagina, eu vou lá. E aí, é como, por exemplo, você subir a Jerusalém, inclusive, né, lá em Eretz Israel, na terra de Israel, a gente até comentou, né, em muitos momentos sobre isso. Vamos subir a Jerusalém, porque é a cidade que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então, ir até lá é subir. Você está, né, se elevando. Olha que interessante. Mas quando a gente traz aqui para o contexto da porção, em relação a Datam e Aviram, que eles são chamados por Moshe, eles simplesmente dizem que não vão subir. Eles não querem, não vão subir. E aí isso nos lembra que você, meu irmão, talvez você tenha falado, por exemplo, da Torá para alguém que talvez até te perguntou, né, na curiosidade, querer conhecer o Eterno, saber quem é Yeshua, o nosso mestre. Porém, no final das contas, depois de ouvir você falar e apresentar o caminho de Teshuvá, talvez tenha dito para você também, e assim, não com essas palavras, dizendo que não vai subir. Eu não vou subir. Ou seja, eu não quero encontrar a Torá, eu não quero seguir as instruções da Torá. Aí a pessoa diz: deixa eu ficar aqui seguindo minha própria religião, seguindo as instruções da religião, e não vou subir ao Eterno, não quero encontrar o Eterno, a sua palavra. Detalhe, a palavra não somos nós aqui do canal, tá, gente? Nós não somos a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é a Torá, é ela. Então não se trata fazer Teshuvá, gente, retornar para o Eterno, não significa fazer parte de um canal. Se alguém pensa que é isso, agora eu estou em Teshuvá porque eu estou conectado lá com o canal Teshuvá Total. Claro, gente, que aqui nós temos a melhor das intenções no sentido de compartilhar com vocês tudo do caminho de Teshuvá. Mas fazer Teshuvá não é necessariamente seguir o canal, não é isso. Seguir em Teshuvá é seguir as instruções do Eterno. Repito, seguir as instruções do Eterno. Seja com o canal funcionando ou não. Puxa, esse Shabat não foi possível transmitir o estudo por conta de um problema técnico. Alguma coisa aconteceu com a internet, sei lá, o satélite, né, deu um problema lá, não sei, né? Que não aconteça, né? Que não aconteça. E aí, pronto, não tem internet. Você não vai poder dizer no dia de Shabat: hoje não tem Shabat, hoje não tem Teshuvá, porque não tem o estudo lá do canal. Não, porque Teshuvá não tem a ver com canal nenhum. Apesar da gente, né, transmitir
compartilhar o estudo, como eu acabei de falar. Mas a essência da teshuvá, do retorno ao eterno, não é o canal. O retorno ao eterno é a obediência com amor de coração às instruções do eterno. Então, meu irmão, seja com energia elétrica, sem energia elétrica, seja com canal, sem canal, sempre haverá o caminho de retorno ao eterno, que está diretamente ligado às instruções do eterno. É isso. Entendeu? Então, essa não subida de Datam e Aviram nos lembra pessoas que ainda não quiseram subir ao eterno. Subir no sentido de fazer teshuvá, elevar a sua alma, isto é, a sua vida, com a prática das instruções do eterno. Preferem continuar nas suas instruções dadas pela religião. E você, meu irmão, eu, cada um de nós que estamos em teshuvá, a gente não pode forçar essas pessoas a seguir teshuvá. Não é assim, tá? O ser humano tem que querer, ele tem que escolher seguir, tá? Não é para agradar alguém, é porque eu estou do lado de alguém. Não. A pessoa tem que querer conhecer o eterno, o Criador de todas as coisas. Entendeu? Por mais absurdo que você possa achar uma pessoa não querer seguir em teshuvá, mas você não deve ser indelicado com as pessoas ao ponto de dizer para elas que elas devem, são obrigadas a... Não, que isso? O eterno não obriga ninguém. Ninguém. Ele não obriga ninguém. O eterno deu a sua instrução. Então o ser humano que é sensível à sua palavra, à sua voz, que realmente quer servi-lo, segue suas instruções. É simples, entendeu? É assim. Datam e Aviram, obviamente, estavam insatisfeitos com Moshe e com Aharon. Isso já vem de tempos. Então, quando Moshe e Aharon, quando Moshe manda chamar Datam e Aviram, eles simplesmente negam essa petição de querer subir até Moshe. Não querem subir. E aí vem o verso 13. Olha só o que diz o verso 13. Olha o que Datam e Aviram disseram para os mensageiros de Moshe repassarem para Moshe. Hamiat ki Raelitano Me'eretz Zahav, desculpem, Me'eretz Zavat Chalav Udvash. De novo, Me'eretz Zavat Chalav Udvash. La mitenu Bemidbar ki tistarer alenu gam histarer. É algo sem importância. É algo sem importância ter nos tirado da terra que sobejam leite e mel para nos matar no deserto, a tal ponto que você se arroga o papel de ditador sobre nós? Gente, essa fala de Datam e Aviram é um ataque feroz contra Moshe. E pior, contra o Eterno. Por quê? Porque quando eles dizem isso, eles usam a mesma expressão aqui, é algo sem importância. Eu vou voltar aqui de propósito. Guarda esse verso 13, tá? Ele dizendo para Moshe, é algo sem importância. Sabe por que eles falam desse jeito? Porque Moshe falou assim. Aqui, aqui no verso 9. É insignificante ou é algo sem importância para vocês que Elohim de Israel? Eles vão usar a mesma expressão de Moshe para falar aqui, É algo sem importância ter nos tirado da terra que sobeja leite e mel? E é aqui que está. Ora, eles foram tirados da terra
que sobeja leite e mel, para nos matar no deserto. Peraí. De que terra Datam e Avirã foram tirados? De que terra? Sabe de que terra estão se referindo? Ao Egito. Estão se referindo ao Egito. Repare no que Moshe está ouvindo, iria ouvir, né, dos mensageiros que ele enviou até Datam e Avirã. Repara só na maneira como eles falam. Eles estão se referindo ao Egito, lembrando Egito que os escravizou, juntamente com todo o povo de Israel daquela época. Eles estão chamando o Egito de terra que mana ou que sobeja, como eles, né, tá na tradução, terra que mana leite e mel. Isto é, uma terra muito incrível, muito boa, muito próspera, não apenas de nível material, mas no sentido também que envolve o eterno. Gente, eles utilizaram uma expressão que o Eterno vinha utilizando para se referir a Canaã, a terra que o Eterno estava levando, para a qual estava levando o povo de Israel. Ele prometeu ao povo de Israel que os levaria a uma terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Datam e Avirã estão dizendo que é o Egito, a terra que mana leite e mel. Até isso, gente, realmente eles se voltaram contra o Eterno, estavam insatisfeitos. E agora eu digo a você, olha só o poder da inveja, o quão ferino é a inveja, o que ela é capaz de fazer na mente de uma pessoa. E agora já não é Cora, agora é Datam e Avirã que utilizam uma expressão do Eterno para se referir a uma outra coisa, e o pior, contrária ao Eterno, o Egito. É duro, hein? É complicado. Imagina, Moshe está diante dessa situação. Eles dizem que Moshe se arroga, né? É arrogante, se coloca no papel de ditador sobre eles. Ora, ditador, como se Moshe estivesse inventando tudo que estava acontecendo ali com o povo. Imagina Moshe ouvindo isso, né? Aí vem o verso 14. Você não nos trouxe a todos para uma terra em que sobejam leite e mel, e também não nos deu a posse de campos e vinhas. Você acha que pode arrancar os olhos desses homens e cegá-los? Nós não subiremos. Não subiremos. Então, eles estão usando um discurso e ao mesmo tempo denegrindo ou tentando denegrir a imagem do Eterno. Olha só que absurdo eles fazerem isso. É algo muito incrível no sentido negativo da coisa, Datam e Avirã dizerem isso, ter essa atitude. Mas eles estão, gente, praticamente abraçados com Cora. Cora não tem o menor trabalho de convencê-los a ir contra Moshe. Eles já são contra Moshe. Tá? Vem o verso 15. Vaihar le Moshe meod vaiomer el Adonai al tefen el milchatan lo hamor echad mehem nasti velo hareoti et achad mehem. Moshe ficou muito irado e disse a Adonai:
não aceites a oferta de grãos deles. Nunca tirei um jumento deles. Não fiz nada de errado para nenhum deles. Moisés se defende diante do Eterno. Verso 16. Moisés disse a Corá: você e seu grupo estejam lá amanhã, diante de Adonai. Você, eles e Aharão. Pronto. Daqui, o próximo encontro deles vai ser pela manhã. Moisés continua dizendo: cada um de vocês acenda o fogo no seu incensário e ponha nele incenso. Cada um de vocês deverá levar diante de Adonai o incensário, 250 braseiros. Você também e Aharão, cada um com seu incensário. Gente, olha só. Preste bem atenção nisso. Quando estes homens se preparam para confeccionar, colocando incenso nos seus incensários, eles devem ter em mente, eles tinham em mente que os dois filhos de Aharão, porque ofereceram ao Eterno fogo não autorizado, perderam suas vidas. Fogo saiu do Eterno e consumiu esses dois, tirando-lhes a vida. Nadav e Avihu eram os filhos de Aharão. Olha só. Então eles sabem que um fogo não autorizado diante do Eterno... Ora, autorizado por quem? Pelo Eterno, obviamente. Então, se eles acendem fogo não autorizado, é porque eles sabem que vão perder a vida deles. Estes 250 mais Corá estavam tão... A inveja era tanta e a convicção de que poderiam tomar o lugar de Moisés era tão firme que eles nem lembraram disso. Pelo que a gente acompanha na leitura, não pensaram isso. Então, veja só, porque eles estão desafiando o Eterno, a ordem do Eterno. Estão desafiando como se... É como se eles estivessem... Ao aparecer diante do Eterno com esses incensários, é como se estivessem dizendo: Eterno, você não é capaz de tirar a nossa vida, mesmo nós oferecendo estes incensários com fogo não autorizado. Então, olha só o que vai acontecer. Mesmo depois da morte de Nadav e Avihu, fogo não, que foi o motivo foi fogo não autorizado. Isso vai continuar a acontecer. Vamos acompanhar a leitura. E aí, meu irmão, vem o verso 18. Cada homem acendeu o fogo do seu incensário, colocou incenso e permaneceu à entrada da tenda do encontro, com Moisés e Aharão. Desafiando o Eterno, hein? Eles achando que estavam desafiando só Moisés, mas estavam tão cegos que não perceberam que estavam desafiando também ao Eterno. Corá reuniu todo o grupo que estava contra eles, à entrada da tenda do encontro. A glória de Adonai apareceu a toda a assembleia. E aí, vai da beira Adonai ele Moshe, e o Eterno... E falou Adonai para Moshe, Ve'el Aharão, e para Aharão, Lemor, dizendo... Olha só, aí vem o verso 21. Na hora que o Eterno, a glória dele, aparece diante do povo de Israel, ali em frente ao Mishkan, meu irmão, olha o que acontece. Ribadlu mitor ha'edah hazé vachale otam keragá
separem-se dessa assembleia, eu vou destruí-los imediatamente. Olha a situação. O Eterno já aparece lá como a gente diz aqui, né? Já um pisão de 2 pés já para decidir a situação, entendeu? Como quem diz assim, o que esses 250 mais Korah estão fazendo com esses incensários aqui? O que eles estão fazendo? Porque eu não autorizei isso. Estou imaginando aqui como, né, o Eterno se apresentou ali. Mais uma vez, fogo não autorizado. Já não viram o que aconteceu com Nadav e Abihu e agora estão fazendo a mesma coisa que os dois? Perderam suas vidas por causa disso? Verso 22. Eles, Moshe e Aharon, se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Elohim, Elohim dos fôlegos de vida e de toda a humanidade, se uma pessoa pecar, te irarás contra toda a assembleia? Adonai respondeu a Moshe. Olha o que o Eterno respondeu. Mas antes disso, vamos aqui dar uma atenção especial aqui. Repara que nós temos em vermelho a letra, começando a partir do final do verso 22, a letra Tav, né? A letra Tav. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, a quarta palavra após a letra, a quarta letra após a letra Tav é a letra Vav. E a quarta letra após é o Resh e depois o Re, formando a palavra Torá, que significa instrução. Ora, por que aparece esse selo do Eterno entre esses dois textos aqui do verso 22 e 23? Bem, sabendo que a palavra Torá significa ensino ou instrução, significa que Korah e sua equipe de 250 homens não observaram, não estavam prestando atenção às instruções do Eterno a respeito de como deveriam proceder dentro das suas atividades realizadas ali no Mishkan. Entendeu? Eles não estavam seguindo as instruções do Eterno, mas estavam se levantando contra Moshe, aquele a quem o Eterno escolheu para conduzir o povo de Israel ao território de Canaã. Entendeu? Então, e em espaços equidistantes, né, intervalos de 4 em 4 intervalos equidistantes. Então, ao fazer isso, Korah mais uma vez desafia o Eterno juntamente com os 250. Adonai respondeu a Moshe depois que Moshe intercede por eles. Então olha só, meu irmão, se por um lado estes homens se levantaram contra Moshe e Aharon, qual é a Torá? Qual é a instrução? Bem, olha o que foi que Moshe fez. Intercedeu por eles. Intercedeu por eles. Moshe não guardou no coração, ele não enraizou no seu coração as palavras que ele ouviu de Korah, as palavras que ele ouviu de Datam e Aviram contra ele. As calúnias que eles ouviram, ele não guardou no coração. Mas ele, mais uma vez, intercedeu pelo povo diante do Eterno, para que realmente o Eterno não fosse tão feroz assim, com toda a assembleia. Entendeu? Imagina, Moshe faz essa tefilá, essa oração ao Eterno. E o Eterno responde para Moshe, aí vem o verso 24. Diga à assembleia que se afastem das casas de Korah. Agora o castigo vai ser direcionado
não mais a todo o povo de Israel, mas a casa de Korah, Datã e Aviram. Então, Moshe vai fazer isso. Vaiakam, levantou-se Moshe, Vaiakam Moshe, Vailech el Datã, Vaviram, Vaiolechu, Aharav, Ziknei, Israel. Moshe levantou e foi até Datã e Aviram, e os líderes de Israel o seguiram. Ali ele disse à assembleia: deixem as tendas desses homens ímpios. Deixem as tendas desses homens ímpios. Não toquem em nada que lhes pertença, ou vocês poderão ser engolidos por todos os seus pecados. Então, eles são isolados. O Eterno fez isso para que a punição viesse somente sobre eles, né? Assim, eles se afastaram das tendas de Korah, Datã e Aviram. Se afastaram das tendas em que Korah, Datã e Aviram viviam. Depois disso, Datã e Aviram saíram e permaneceram à entrada de suas tendas com suas mulheres, filhos e crianças. E aí, ora, se o Eterno puniu tanto eles, Korah, Datã e Aviram, e a família deles, então é porque você já sabe como é que seria se permanecessem vivos essas pessoas, as esposas e os filhos também. É algo muito duro, né, gente? Essa questão, né? Porque a Torá, ela não mostra detalhes a respeito de como era o interior da casa destes homens, de Korah, Datã e Aviram. Eu digo o relacionamento dele com suas esposas, não diz. Mas pela ação do Eterno, pela atitude do Eterno, dá para perceber que realmente as esposas desses homens, elas concordavam com o que eles faziam. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Para o Eterno ter feito o que a gente vai ler, né, o que ele fez. Então é porque realmente eram pessoas que eram da mesma linha de pensamento dessas pessoas, Korah, Datã e Aviram. Verso 28. Moshe disse: eis como vocês saberão. Moshe está falando para a assembleia, né, para o povo. Eis como vocês saberão que Adonai me enviou para fazer todas essas coisas, e que eu não as fiz com base em minha ambição. Assim, eles se afastaram das tendas em que Korah, Datã e Aviram viviam. Ou melhor, aí vem aqui o verso 29, né? Isso mesmo, não tinha visto. Verso 29, se estes homens morrerem de morte natural como as outras pessoas, compartilhando apenas o destino comum a toda a humanidade, Adonai não me terá enviado. Então tinha que ser algo muito marcante para que as pessoas não tivessem dúvida sobre o que aquilo era castigo do Eterno sobre estes homens. Tinha que ser realmente algo muito marcante para sinalizar para as pessoas ali da comunidade de que realmente era punição do Eterno. E aí vem o verso 30. No entanto, se Adonai fizer algo novo, se o solo se abrir e os engolir com tudo o que possuem, e eles descerem vivos ao Sheol, aqui vocês entenderão que estes homens demonstraram desprezo por Adonai. Olha só. Então, gente, esse Sheol aqui significa sepultura, apesar que está transliterado, né?
mas é sepultura. Deixa eu achar aqui a palavra aqui para marcar para vocês. Descerem vivos à sepultura. Aqui. Sheolá. É aqui. Aqui, ó. Sheolá. A palavra está flexionada, né? Que vem da raiz Sheol, sepultura. Então, olha só. Vou marcar aqui, né? Peraí. Sheol. Se eles descerem vivo à sepultura. Na nossa tradução para o português, essa palavra nos escritos nazarenos, Sheol, se bem que aqui está Sheolá, né? Mas porque está conjugado aqui, né? Está flexionado. Mas quando aparece Sheol no Novo Testamento, eu não sei porquê, mas aparece a palavra inferno. Inferno. A palavra Sheol significa sepultura, tá? Sepultura. 7 palmos abaixo da terra, é isso. Então, diz aqui que se eles descessem vivos ao Sheol, à sepultura, então significa que eles deveriam entender que essas pessoas que cairiam vivas na sepultura demonstraram desprezo por Adonai, desprezaram ao Eterno. E aí, no momento em que ele terminou de falar, o solo abriu deles, o solo abaixo deles se dividiu, a terra abriu a boca e os engoliu com suas casas. Todo o povo que se aliara a Corá e tudo o que eles possuíam. Tudo o que eles possuíam, ou seja, todas as suas riquezas, todos os seus bens, foi engolido pela terra. Aqui uma ilustração disso, né? Então, gente, foi algo tão mirabolante, algo realmente que ficou marcado na história do povo de Israel. Isso, gente, aconteceu. Isso não é historinha que ficou aí, né? Aquela história, mas de algo real. Realmente isso aconteceu, gente. Imagina. Aqui uma imagem um pouco mais panorâmica, obviamente uma ilustração, né? Uma obra artística. Aqui você percebe aquela abertura, né, que envolveu ali a casa. Vamos imaginar aqui, ó. Aqui as tendas onde estavam as famílias de Corá, Datam e Avirã. Não sei se dá para você perceber aqui. Aqui tem um grupo de pessoas, do outro lado também um grupo de pessoas observando, onde a terra se abriu e os engoliu. E aqui no Tehillim, Salmo 106, verso 16, diz assim: Vaikanu le Moshe bamachane le'aharom kedosh Adonai. Invejaram a Moshe no acampamento e a Aharon, o santo de Adonai, alguém que o Eterno separou. Abriu-se a terra e engoliu Datam e cobriu, ou seja, ocultou sobre a congregação de Aviram. Fogo queimou a congregação, uma chama ardeu os perversos. Olha só. Então assim eles desceram vivos ao Sheol, a sepultura, e tudo que eles possuíam, né? Diz aqui o texto. Todo o Israel que estava à volta deles fugiu quando os ouviu gritar, exclamando: pode ser que a terra também nos engula. Então as pessoas começaram a correr, sair de lá, ficaram com tanto medo de serem engolidos também pela terra. Lembra dos 250? Não somente Datam, Aviram e Corá. Os 250 que estavam lá diante do Eterno, lá na entrada da tenda do encontro, diz aqui o verso 35.
Então saiu fogo da parte de Adonai e destruiu os 250 homens que ofereceram o incenso. Estavam cegos com a inveja nos seus olhos e não lembraram que Nadav e Abihu, filhos de Aharon, morreram pelo mesmo motivo, não necessariamente a inveja em si, mas pelo fato de terem acendido diante de Adonai fogo não autorizado. O que Moshe fez através disso não é que Moshe os levou para uma cilada. Não, Moshe não fez isso. O que Moshe fez foi justamente colocá-los diante do Eterno, uma vez que eles estavam desafiando o Eterno. Então vocês querem se aproximar do Eterno? Ok. Já que vocês são capazes, como vocês estão dizendo, então o Eterno, vamos ver se ele vai aceitar o incenso que vocês vão acender. Bem, por ser fogo não autorizado e por estarem cheios de inveja, estes homens, todos perderam suas vidas, morreram. Tá? Bem, então aqui eu concluo o nosso estudo dessa manhã. Agradeço a sua participação, meu querido irmão, minha querida irmã. Tá? Eu espero que você tenha compreendido o que nós abordamos até aqui desse estudo da Parashat Korah, tá bom? E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, nós continuamos mais à tarde, tá certo? E vamos guardar as lições que o Eterno tem nos ensinado, tá? Nada de querer desafiar o Eterno. Se o Eterno fez as suas escolhas, então é o Eterno, tá? Cada coisa tem a sua hora, cada coisa tem o seu tempo. Então, vamos seguir conforme as instruções do Eterno, tá bom? Vamos recitar Birkat Kohanim, e para isso vamos convidar o nosso querido irmão Yosef Torres com sua linda voz recitando a Birkat Kohanim. Maravilha, que lindo, né? Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal na voz do nosso querido irmão Yosef Torres. Shabbat Shalom, meu querido irmão, a você e toda a sua família. Bom? Bem, agora, como eu falei no início do estudo, né? Temos aqui mais um clipe, diferente daquele que nós apresentamos no Kabbalat Shabbat. Temos agora esse segundo clipe, eu fiz ele mais utilizando vídeos, né? Vários vídeos que eu fui fazendo ao longo da viagem.
e também alguns vídeos do professor Marcos Aurélio, enfim, fiz uma mesclagem, né? Tá? De alguns locais que a gente passou, filmou, registrou e que estamos com muita saudade, né? Da terra de Israel, terra que mana leite e mel, a terra maravilhosa. E agradeço mais uma vez ao Eterno pela honra de ter estado pessoalmente com meus queridos irmãos, professores que estivemos em viagem, tá bom? Que o Eterno abençoe cada um de vocês, meus queridos, tá bom? Bem, então eu me despeço de vocês desse estudo, finalizando com esse clipe, tá bom? E nos encontramos logo mais à tarde, se o Eterno assim nos permitir, tá certo? Dessa vez eu coloquei a legenda, tá, gente? Para você saber os locais que já aparecem no clipe, tá certo? Também o clipe de ontem à noite, eu também coloquei legenda depois para ficar melhor. E se o Eterno permitir, assim que puder, eu vou lançar no canal, tá? Esses clipes para que você possa vê-los separadamente, só o clipe, né? Para você não precisar ver. Para poder ver tem que ver o estudo todo. Não necessariamente, só se você quiser mesmo. Mas eu vou colocar eles, lançar no canal só o vídeo dos clipes, tá? Para ficar aí registrado e para quem quiser acompanhar e prestigiar um pouco, né, do que a gente teve como grande presente na viagem a Israel, tá bom? Então, mais uma vez, Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Nos encontramos logo mais à tarde e Mitzvah Hashem, se a Eterna se nos permitir, tá bom? Leik Traot. Tá aqui o Felipe, o Jaimson, o chefe aí da caravana de Prison, eu aqui, o Daniel, descendo pela trilha. A gente vai fazer esse caminho que tava lá em cima, né, de Corazim, e uma trilha antiga que foi aberta aqui, né, caminho antigo que vai até Quifarnaum, que é as margens do Kinneret e do Mar da Galileia. Vamos embora de pés e o Felipe vai arrodear e pegar a gente lá com o carro na cidade de Quifarnaum. Shalom, shalom, meus irmãos. Já a gente chega, se o Eterno se permitir. A trilha é longa, viu? Vamos na Shalom. Amém. Amém. Baruch Hashem. Estão indo no caminho entre Corazim e Quifarnaum. A mesma trilha que Yeshua e os discípulos faziam nos tempos antigos. Eles vão passar por esse vale até chegar lá no Kinneret. É uma expedição, uma aventura. Shalom, meus irmãos! Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל,
אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת Abriu a porta